Muito bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Faz Capital, no YouTube da Faz. Hoje, dia 23 de outubro de 2023. Tempo feio aqui em Porto Alegre, como vocês podem ver. Vamos começar hoje comentando aí o que os investidores precisam deixar no seu radar. No dia de hoje, a gente tem umas coisas bem bacanas para comentar. E começando com os Estados Unidos, obviamente, por lá as coisas não estão num tom muito bacana. A gente viu aí que no final da semana passada a gente teve um tom de pessimismo bem forte nas bolsas americanas, na verdade em âmbito global também, mas principalmente Nova York aí puxando bastante para o lado mais pessimista os mercados de um modo geral. E seguinte, quando os investidores acabam podendo obter um retorno de 5% ou acima de 5% com ativos seguros, como títulos do governo, por exemplo, principalmente quando a gente está falando de mercado americano, as ações que são de fato as coisas mais arriscadas do mercado, acabam perdendo muita atratividade. E é exatamente esse o cenário que a gente vai começar a semana por lá em Nova York, tá? Então, os futuros de Nova York estão caindo com esse cenário. Nasdaq está cedendo aí perto do 1%, S&P 500 também, Dow Jones também. Obviamente com os rendimentos então dos treasuries de 10 anos atingindo um patamar de 5%, assim como a gente também já viu ele batendo esse patamar ao longo das últimas semanas aí. Bom, isso obviamente provoca uma liquidação nas ações, tá? E a gente também a gente pode aqui citar a Apple, que está sendo uma das maiores quedas aqui nesse pré-mercado, caindo mais de 1%, mas muito por conta também de um problema que a gente viu de investigações aí na China sobre o fornecedor Foxconn, tá? Já vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente também tem balanços que continuam saindo nessa semana, a gente está com temporada de resultados por lá, então também tem mais alguns balanços importantes para sair e que pode mexer aí o humor dos investidores. A gente tem, obviamente, segue as tensões do Oriente Médio, então os investidores também ficam atentos a isso. A gente tem PIB para sair dos Estados Unidos, PIB americano, que vai sair nessa semana. E a gente tem o Jerome Powell para falar no dia de hoje, se eu não me engano. Não, na quarta-feira. Mas é improvável que ele dê algumas pistas a mais sobre a política monetária dos Estados Unidos. Afinal de contas, a gente está em período de silêncio por lá, mas vale comentar então o que ele vai falar, e é importante sim, mesmo dessa forma, ficar ligado no que ele pode sinalizar, tá? A semana vai terminar com o PCA, então também um dado super importante para a política monetária do Fed, né, para o Fed fazer essa política monetária. E basicamente é isso, bastante coisa que pode mudar o rumo dos mercados nessa semana, mas sem dúvida nenhuma os futuros de Nova York estão super pessimistas agora, nesta manhã. E vamos então para a Ásia. Bom, a Ásia fechou em queda, muito seguindo a queda que a gente viu na sexta-feira em Nova York. E vale comentar que Hong Kong está fechada por feriado, então a gente não teve sessão por lá. E, obviamente, né, os investidores continuam também de olho nas incertezas geopolíticas. As bolsas chinesas acabaram sofrendo as maiores perdas nessa madrugada, e a de Xangai se aproximou do pior nível em um ano, com um sentimento de investidores estrangeiros abalado pela informação de que a Foxconn, como eu acabei de comentar agora há pouquinho, que é o principal montador aí de iPhones em fábricas na China, está sob investigação das autoridades por problemas com impostos e propriedades. Então fica aí isso no radar. As ações da Foxconn
caíram 10%, porque na verdade foi o limite diário de queda aí, seguida por outras empresas do setor, obviamente, acaba impactando o setor como um todo, além dos setores de energia, que a gente também viu queda, imobiliárias e de consumo. Sobre o minério de ferro, vale comentar que em Dalian o minério acabou recuando 2,45%. E comentando rapidamente sobre os principais fechamentos por lá, a gente teve índice Nikkei caindo 0,83%, Hong Kong então fechada por feriado, e o principal índice na China, o Shanghai Composite, fechando com uma queda de 1,47%. E indo para a Europa, obviamente a Europa está contaminado por Nova York nessa manhã, então sim, os mercados por lá estão seguindo essa versão global a risco nessa abertura de semana. Que obviamente, né, a gente também tem decisão de juros na quinta-feira por lá, que pode marcar aí a primeira pausa desde que as taxas começaram a subir na zona do euro em julho de 2022, e a gente sabe que já está no seu maior nível em 16 anos. Então, realmente essa semana vai estar lotada de coisa para a gente comentar aqui. E vamos pular então para o Brasil. A gente não tem uma agenda muito relevante no dia de hoje, a gente tem somente o Roberto Campos Neto, que vai falar hoje às 3 da tarde em um evento, então vale também ficar um pouco acompanhando aí o que vai sair dessa fala dele às 13 horas. Vale comentar que em Brasília a tributação de fundos exclusivos e offshore pode ser voltado amanhã, na terça-feira, com a volta do Lira, então, ao comando da Câmara, então vale também ficar isso no radar. E aqui, para essa semana, a gente tem o IPCA 15 de outubro, tá? São as principais coisas nessa aberturazinha de semana que a gente pode dizer que fica aí no radar do investidor, mas, obviamente, a gente sempre muito afetado também por Nova York, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso super resumo. Deixe seus feedbacks aqui embaixo. E é isso. Muito obrigada. Uma ótima semana para vocês e ótimos negócios.